Olá pessoal, dando continuidade ao conteúdo de coesão textual, a gente vai ver agora um tipo de coesão que é a sequencial, que ela é responsável justamente pela progressão do texto, ou seja, pela sequenciação desse texto, através desses elementos linguísticos denominados como coesão sequencial, é que vai permitir que o meu texto ele transita do início ao fim, tendo determinadas relações de sentido, tá certo? Então, para que a gente compreenda melhor esses mecanismos que fazem a coesão sequencial, a gente vai analisar esse anúncio aí, essa campanha publicitária. Dengue, se você agir, podemos evitar. Dengue mata. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos, converse com a prefeitura. O Brasil conta com você. Pessoal, analisando aí o enunciado de maior destaque, que é justamente esse dengue, se você agir, podemos evitar. Observe que se a gente for dividir isso aqui em orações, a gente tem duas orações, não é isso? A gente tem a primeira oração, dengue, se você agir, e a gente tem a segunda oração, que é justamente podemos evitar. Analisando a primeira oração, pessoal, observe que diz o que aí? Se você agir. Se você agir, o que vai acontecer? Nós podemos evitar. Evitar o quê? A dengue, não é isso? Então, observe que nessa primeira oração aí, no enunciado, se você agir, aí está presente a condição para que nós possamos evitar a dengue. Então, observe que esse conectivo específico aí, a conjunção se, a palavra se aí, ela estabelece uma relação de condição. E observe que esse conectivo é justamente o que é responsável por essa relação de condição. Então, aí justamente isso que a gente vai denominar como coesão sequencial. Porque muito mais do que dar sequência ao texto, ele vai estabelecer determinadas relações de sentido, tá certo? Então vamos agora conhecer outras relações de sentido que fazem parte da progressão da coesão sequencial. A relação de causalidade. Observe que o próprio nome já diz, quando eu falo em relação de causalidade, é o que? É a causa, ou seja, é o motivo pelo qual algo acontece. É a raiz da questão, vamos dizer assim, a origem do problema, certo? Então essa relação de causalidade, ela vai se dar pela relação de causa da consequência. Tal relação ela se manifesta por meio do emprego de elementos linguísticos que são quais? O porquê, uma vez que, já que, visto que, dado que. Então todos esses conectivos aí, eles estabelecem, dependendo do contexto, a relação de causa. Então vamos ver o exemplo. Já que ninguém realizou as atividades, todos perderão a nota. Observe, pessoal, que o que é que está fazendo todos perderem a nota? É o fato de ninguém ter realizado as atividades. Então, observe que ninguém ter realizado as atividades é a causa. E a causa, ela está se dando, essa relação de causa, ela está se dando através de quê? Desse conectivo já que. Então, observe que esses conectivos, eles são extremamente importantes porque são eles que vão demarcar essa relação de sentido, tá certo? Devido ao mau tempo, o período de colheita será prejudicado. Observe o que é que está fazendo com que o período de colheita seja prejudicado? O mau tempo. Então, observe que esse conectivo devido, ele está estabelecendo a relação de causa, tá certo? Então, observe que ambos os exemplos são conectivos sequenciais que estabelecem a relação de causa, tá certo? Relação de condicionalidade. Observe que quando a gente fala em condicionalidade, a gente lembra o quê? A gente lembra logo em condição. Ou seja, na minha condição de eu fazer algo, algo só vai acontecer se ou algo acontecer, vamos dizer assim. Então, observe aí os exemplos. Dá-se um segmento textual, é condição. Dá-se quando um segmento textual é condição para que o outro seja verdadeiro. Tal relação se manifesta por meio do emprego dos elementos linguísticos se, caso, desde que, contanto que, salvo se. Então observe que esses aí são elementos linguísticos, são conectivos que vão estabelecer aí a relação de condicionalidade.
Se todos cooperarem, as atividades serão concluídas antes do prazo. Pessoal, qual é a condição para que as atividades elas sejam concluídas antes do prazo? Observe que a condição é o quê? Se todos cooperarem. E essa relação de condição, de condicionalidade, ela está sendo estabelecida através do conectivo se, tá certo? Caso não houvesse pesquisa, todas as invenções e descobertas científicas não teriam acontecido. Observe que a condição para que haja hoje descobertas é o quê? É justamente a pesquisa científica. Então, observe que esse caso aí, ele está estabelecendo uma relação de quê? Uma relação de condição, tá certo? Dando continuidade, a gente tem a relação de temporalidade. Temporalidade, obviamente, que a gente vai estar falando de quê? De tempo. E quais são os conectivos que vão estabelecer essa relação de tempo? A gente tem o quando, enquanto, mal, antes que, durante e etc. Observe que eu esqueci de destacar aí, durante o coronelismo, o voto de Cabresto era imposto a fim de beneficiar as autoridades locais vigentes. Então, observe que esse conectivo durante aí, ele está estabelecendo uma relação de quê, pessoal? Uma relação de tempo. Tá ok? A relação de finalidade. Observe quando eu falo em finalidade, pessoal, eu falo de quê? Eu falo no meu objetivo, no meu fim, naquilo que eu quero que algo seja atribuído, vamos dizer assim, certo? Qual o meu propósito, qual o meu objetivo com aquilo, tá certo? E quais são os conectivos que a gente vai ter que estabelecem essa relação de finalidade, para que, a fim de que e etc. Para que todos tenham acesso aos mesmos direitos, é necessário o princípio da equidade. Observe que a finalidade é o quê? Que todos tenham o mesmo direito, não é isso? Mas que para isso acontecer, para essa finalidade acontecer, é necessário a equidade, ou seja, há devidas oportunidades às pessoas de acordo com as suas necessidades, tá certo? Então observe que esse para que ele estabelece uma relação de finalidade, lembrando que finalidade é propósito objetivo, tá certo? A relação de alternância. O que seria alternância, pessoal? Alternativa, uma coisa ou outra, ou uma coisa ou outra, ou excluindo uma e ficando com outra e por aí vai. Que a gente também já viu isso em conjunções, então não é uma coisa muito complexa de se entender. Dá-se de duas maneiras, podendo estabelecer uma relação de exclusão ou de alternância. Eu não coloquei aqui os elementos, mas a gente já estudou isso na escola, a gente já estudou isso nas aulas, então fica mais simples para vocês. Seja pelo amor, seja pela dor, todos aprendem a lição. Observe que a repetição, o paralelismo da palavra seja, se estabelece uma relação de alternância, ou seja, ou o amor ou a dor, todos vão aprender por um deles, certo? É necessário medidas para o controle da pandemia ou o mundo entrará em retração. Observe que a alternativa que eu tenho aí, a relação de alternância, ela é dada através da conectivo ou. Então, observe que esses recursos coesivos aí, eles são recursos coesivos que estabelecem a relação de alternância, tá certo? Relação de oposição. Observe que a gente também já estudou isso nas aulas sobre conjunções coordenativas, que estabelecem uma relação de quê? De contraste, de oposição de ideias, não é isso? De contrariedade, enfim. Então, os famosos mais, porém, todavia, no entanto, entretanto, embora, os jornais têm como objetivo transmitir a realidade para o povo, porém, não é isso que está acontecendo. Então, observe que esse porém, ele está estabelecendo uma relação de contraste, de oposição, tá certo? Então é isso, pessoal. É uma aula bastante simples, bastante rápida, só para que vocês compreendam esses mecanismos linguísticos e compreendam a relação estabelecida por esses recursos coesivos na coesão sequencial do texto de vocês, tá certo?